Bênção, boa noite a todos. Nós também saudamos os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje a gente tem que pedir desculpa aos irmãos que estão nos ouvindo pelo canal da igreja agora e pelo Facebook, porque nós tivemos um problema de conexão e nós não estamos transmitindo com a qualidade que tem sido observada nesses últimos domingos, né? Então, nós estamos com um meio termo, muito mais para baixo do que para cima. O culto está sendo gravado e assim que terminar, o pessoal da mídia vai subir o vídeo gravado no canal da nossa igreja. Mas mesmo assim, nós estamos transmitindo por outro aparelho, pelo canal da NASA Sul. Alguns irmãos estão reclamando do som, obviamente, o som que você está recebendo não é o som da mesa, porque o som da mesa está ligado no outro equipamento, é o som ambiente. Obviamente ele distorce, não chega com uma boa qualidade. Talvez agora, ouvindo, somente você escute com a melhor qualidade. O pessoal do louvor não chegava com a qualidade peculiar. O pessoal que está no Facebook, tinha muita gente, Denise está transmitindo pelo meu perfil, a gente observou que muita gente migrou do canal e foi para o perfil. Então, são também bem-vindos, nós saudamos a todos, ao mesmo tempo que nós pedimos nossas desculpas, nossas escusas. As coisas acontecem, lamentavelmente, né? Mas glória a Deus por estarmos aqui, todos nós, para cultuarmos o Senhor, para louvarmos o seu nome e para também, amados, sermos edificados por sua santa e poderosa palavra. Eu gostaria de orar com vocês. Ronaldo já orou e nós temos a responsabilidade de transmitir a Escritura e nós precisamos da dependência do Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos da assistência dEle, da sua graça, que Ele nos ajude, né, naquilo que nós desejamos transmitir nessa noite. Ore comigo, ore por mim, ore por quem está aqui, ore por quem está ouvindo e vai ouvir tudo que nós estamos fazendo aqui, né? Nós temos tentado conscientizar toda a igreja desse novo tempo, desse novo momento que a igreja passa, de estar usando os recursos midiáticos de forma potencial. E a gente tem percebido isso, a potencialidade que existe nas mídias sociais, de um alcance que a gente não tem noção. Ainda há pouco eu estava ali tentando ajustar as coisas com o menino e vi a irmã Janine lá em Portugal, na Europa, cultuando com a gente. Então a gente percebe que as mídias, elas não têm barreiras geográficas, né? Elas chegam a lugares que jamais nós imaginávamos que outrora poderíamos chegar num culto realizado aqui em Parnamirim. Então o alcance é excepcional. Então várias pessoas são alcançadas. E muitas dessas pessoas, irmãos, nós não temos dúvida, muitas vezes estão numa situação extremamente delicada, difícil, não é verdade? Uma pessoa, essa semana ou duas, estava falando sobre aqueles áudios que a gente manda para os irmãos a cada 2 dias. Às vezes, parece algo simples, né, gravar um áudio daquele, mas tem que ver o texto bíblico, sentir a orientação de Deus para a mensagem que vai ser falada. E às vezes nós não estamos nos melhores dos nossos dias, passando por muitas lutas, provações, tribulações e tempestades, mas o feedback que nós recebemos, irmãos, é incrível, né? Porque as pessoas recebem aqui. Eu tenho uma lista de transmissão com 200 e poucas pessoas, mas essas pessoas, elas recebem, já replicam para outras, e outras já replicam para outras, e aí a palavra vai se espalhando, se esparramando, né? E Deus vai fazendo a sua obra na vida de muita gente. Então, de vez em quando eu recebo
um feedback de alguém que nem é crente, dizendo, olha, essa palavra chegou para mim no momento certo, no tempo certo, no momento oportuno, e Deus falou muito ao meu coração. Então, amados, eu fico, às vezes, muito triste, permita-me falar do fundo do meu coração, quando eu não vejo o engajamento da igreja, quando eu não vejo o envolvimento da igreja como corpo, como ela deveria se envolver. Eu estava fazendo só uma comparação para os irmãos terem noção, que as nossas visualizações no canal do culto hoje não chegam a 300 visualizações. E quando eu falo sobre isso, eu não estou pensando em questão financeira, na monetização, como alguns dizem, né, que é um meio de ganho pelas mídias sociais. Não, eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando no alcance, no evangelho anunciado, pregado, alcançando vidas, né? E aí eu vou pregar numa igreja, às vezes, muito menor do que a nossa, obrigado, André, muito menor do que a nossa, como eu preguei sábado passado agora, na periferia de João Pessoa, uma igrejinha pequenininha, com menos de 100 pessoas, mas que o culto deles de domingo à noite tem quase 800 visualizações. Então você dá um nó na sua cabeça, como pode ser? Por quê? Por que com igreja dessa maior, com a relevância até maior, com um número de membros maior, tem 300 visualizações, uma igreja bem menor, periférica, tem 800 visualizações do seu culto? A resposta é simples. Eu conheço muito essa igreja que eu fui pregar. Ela é pastoreada por uma pastora amiga nossa, que nós tivemos o privilégio de estreitar a amizade nesses 2 anos que passamos em João Pessoa. É uma igreja engajada, onde os irmãos, jovens, adolescentes, homens e mulheres, eles amam sua igreja local, eles se esforçam para fazer o evangelho conhecido, né? Então eles replicam, né? Quando o culto está sendo transmitido, eles estão replicando, e mesmo depois, eles estão compartilhando, então rapidamente, esse culto, essa pregação se torna muito visível. Então nós temos uma ferramenta muito grande na mão, amados. Eu estava falando essa semana, nós tivemos uma palestra com o pastor Ricardo sobre o uso das mídias sociais no cumprimento da nossa missão, e o que eu tenho ouvido nesses últimos congressos e conferências que eu tenho participado, é que definitivamente nós saímos da analogia para a virtualidade. Eu quero que você entenda que eu não gosto disso não, porque igreja para mim é gente. Hoje eu tenho que dar minha mão palmatória para vocês e ser réu, confesso que eu terminei abraçando alguns irmãos, beijando outros, sério mesmo, mas foi um ato falho, foi involuntário, porque essa minha linguagem do amor é o toque. Então, se eu não sou tocado, eu não toco, parece que tem um negócio que fica o meu cotó. Cotó, foi triste essa, não foi, André? Esses meninos não sabem o que é cotó, não. Ficou meio assim. Então, hoje eu cheirei a cabeça de Bia, dei um cheiro em Júlia, fui cheirado por alguns, me deixei cheirar. Porque a igreja é gente. Igreja não é aparelho. Não é verdade? Igreja é isso aqui, amados. É comunidade de fé, gente que se encontra, que se ama, que se apoia, que se toca. Mas não temos como deixar de perceber que o mundo é outro hoje. Nós fomos catapultados para a virtualidade em meses. Então não tem como negar, amados. Muita gente não está aqui hoje. Então não tem como negar, a gente não pode fugir dessa realidade. Se você quer fugir, você está indo contra aquilo que é a realidade. Então não tem como, não seja um ermitão, né, do século 21, não seja. Continue sendo igreja assim, presencialmente, mas compreenda que nós vivemos um novo tempo, uma nova era. E nessa era, nesse tempo,
os recursos midiáticos e virtuais, eles chegaram para ficar. Eu participei de um congresso onde um pastor canadense, alguém citou a frase de um pastor canadense. Irmãos, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Eu não estou me ouvindo bem. Parece que está como que um eco. Vocês estão me ouvindo bem? Então isso é o que importa. Eu não estou conseguindo me ouvir muito bem. Mas vejam só, esse pastor canadense, um grande líder no seu país, ele disse assim: antes da pandemia, a igreja era uma comunidade presencial com eventos virtuais. Depois da pandemia, a igreja é uma comunidade virtual com eventos presenciais. Inverteu a coisa. Eu não estou dizendo, Geraldo, que eu concordo plenamente com o que esse líder canadense disse, não. E se isso for uma realidade, meu Deus do céu. Mas nós não podemos negar que hoje a virtualidade é uma ferramenta a qual nós não podemos abrir mão. Então, entenda isso. E quando você replica, compartilha, você está levando o evangelho, a missão, você está abençoando alguém. Né? Então, isso é muito importante, amados, muito importante. Então, vamos orar? Estou dando essa justificativa para vocês tentarem nos ajudar nesse sentido. Vamos orar. Senhor, te damos toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nós reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez. Nós reconhecemos o quanto nós somos tão limitados. Ó Deus, tão falhos às vezes. Quando deveríamos fazer o melhor para o Senhor. Porque nós não estamos fazendo para homens, mas nós estamos fazendo para o Senhor e para a Tua glória. Portanto, Senhor, deveríamos fazer da melhor maneira possível. Portanto, deveríamos nos doar o máximo possível. Mas muitas vezes, Senhor, estamos tão preocupados com as nossas coisas. Estamos tão preocupados com o mundo que nós criamos, que as coisas do Senhor são acessórias, são secundárias, e às vezes nem secundárias são terciárias. Ó Deus, nos ajude. Nós pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão ao Senhor pela nossa incapacidade, pela nossa, muitas vezes, falta de responsabilidade. Pedimos perdão ao Senhor, muitas vezes, pelo descaso, porque nós não servimos como deveríamos servir, porque nós não somos os discípulos que deveríamos ser, Senhor, porque não estamos dando para o Senhor o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso talento, o melhor do nosso serviço. Nos perdoe, Senhor, nessa noite, e nos ajude, como seguidores de Jesus, a fazermos o melhor para o Senhor, a darmos o nosso melhor para o Senhor. Ó Deus, tira da nossa mente qualquer resquício de pensamento que queira, ó Deus, fazer com que a gente ache que a gente está servindo a um pastor, ou a um ministério, ou a uma denominação, ou simplesmente a uma igreja local. Que a realidade da palavra seja muito presente na minha vida e na vida dos meus irmãos, para que nós entendamos que nós estamos servindo em primeiro lugar ao Senhor. Estamos, ó Deus, fazendo a Tua obra e sinalizando o Teu reino. Então, Senhor, nos ajude nesse sentido. Nós pedimos perdão do coração, Senhor, pela nossa, muitas vezes, o nosso relaxamento, quando a Tua palavra diz que nós devemos fazer a obra do Senhor. Ai daquele que fazer a obra do Senhor relaxadamente. Quando a Tua palavra diz que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então nos perdoe, Senhor.
Nos perdoe quando nós temos tantas ferramentas hoje em nossas mãos, mas nós estamos tão envolvidos, Senhor, mais uma vez eu digo, com as nossas coisinhas, com aquilo que nós construímos. Somos idólatras e ególatras das coisas que o Senhor mesmo nos deu. E não estamos, Senhor, cumprindo a missão do Senhor. Nós só temos que pedir perdão, Senhor. E que o Senhor nos ajude a compreender esse novo tempo que nós estamos vivendo. Essa nova realidade que a igreja está vivendo. Confesso, meu Pai, eu falo por mim. Eu não falo agora pelos meus irmãos. Mas eu confesso, Senhor, que isso não me agrada. Não me agrada, Senhor, está dependendo de equipamentos. Não me agrada, Senhor, está dependendo de ferramentas, dessas tecnologias. Não me agrada, Senhor, eu confesso. Confesso, Senhor, que eu gosto de gente presente. Mas eu não posso negar, Senhor, que eu creio que essa é uma nova cultura, que tem seus efeitos negativos, mas também tem seus efeitos positivos. E uma das coisas positivas desse novo tempo é que a mensagem que está sendo pregada nesse púlpito agora, para uma pequena comunidade, ela pode se esparramar e se espalhar pelos rincões de toda essa terra. Porque não há fronteira, Senhor, para as mídias sociais. Não há fronteira para a virtualidade. E talvez aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, e que vamos pregar daqui a pouco, mediante a dependência do Espírito, e por Tua graça, só por Tua graça, talvez, Senhor, vai encontrar um coração sedento, uma alma faminta, alguém desesperado, em algum lugar desse planeta, quem sabe. E eu penso que somente na eternidade é que nós iremos observar perfeitamente aquilo que aconteceu e ocorreu nesse tempo. Nos ajude, Senhor, porque os dias são maus, difíceis, e nós muitas vezes enfrentamos tanta dificuldade em conviver com o novo, principalmente nós que somos de gerações passadas e anteriores. Então me ajude essa igreja, ajude o ministério pastoral dessa igreja, a junta dessa igreja, os líderes, ajude a gente tudinho, Senhor, para que a gente possa viver na Tua dependência e viver, Senhor, ouvindo a Tua voz e seguindo os Teus preceitos. Me ajude agora nesses minutos que se seguem na exposição da palavra. Me ajude a ser fiel ao texto bíblico. Me ajude a ser fiel à Escritura. Que eu não possa vir falar coisas da minha cabeça. Mesmo os exemplos que eu possa dar de experiência ou de histórias da vida, que elas possam ter conexão com aquilo que está sendo explicitado, com aquilo que está sendo exposto, ó Deus, nessa noite. Me ajude a ser simples, me ajude a ser direto, incisivo, a ser claro, a falar a linguagem que os meus irmãos entendam. Mas eu peço, acima de tudo, que o Teu Espírito, que nós cremos estar aqui nessa noite, que Ele possa ter liberdade, Senhor, e fazer aquilo que Ele é muito perito em fazer, que é falar o nosso coração, fazer a mensagem compreensível. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Amados, de vez em quando, eu estava pensando nisso, quando estava esboçando o sermão dessa noite. De vez em quando eu falo aqui, não só aqui, às vezes eu falo também
em outras igrejas, quando a gente é convidado a pregar, mas principalmente nessa igreja, de vez em quando eu falo que, no meu pensamento, isso é um pensamento meu, eu quero dizer a vocês, eu vejo que na maioria das vezes, ou algumas vezes, nós vivenciamos ou experimentamos algumas bênçãos da parte de Deus, alguns benefícios que Deus nos dá enquanto humanidade, enquanto igreja, enquanto discípulos de Jesus. Mas muitas vezes, se nós formos perguntar à pessoa o que ela, ou como ela pode conceituar determinadas experiências, vivências, ou mesmo se nós formos pedir para ela conceituar ou definir determinados conceitos os mais básicos que nós podemos conhecer dentro da nossa tradição evangélica, da nossa trajetória cristã, eu penso que muitas vezes as pessoas, embora tenham experimentado esses benefícios da parte de Deus, embora eles tenham vivenciado isso da parte de Deus, às vezes eu penso que as pessoas têm dificuldades para definir, para conceituar, para dizer a partir da palavra, ou a partir daquilo que nós chamamos de teologia bíblica, o que é aquele conceito. Eu vou dar um exemplo. Um dos conceitos mais basilares que nós temos na tradição cristã é o conceito de salvação. Mas se nós formos perguntar a alguém comum na igreja do Nazareno, nós dividimos muito bem as classes. Se você não sabia, fique sabendo agora que a igreja do Nazareno chama de ministros e leigos. Leigo para nós soa muito pejorativo, mas essa expressão vem dos Estados Unidos. Então, leigo na igreja do Nazareno é todos aqueles que não são ministros. E ministros são aqueles que estudaram teologia. Então, se nós vamos chegar para uma pessoa que não estudou teologia e perguntarmos para ela, me dê um conceito de salvação. O que é salvação? Por que existe a salvação? Ou talvez como se processa a salvação, talvez a pessoa tenha dificuldade de explicitar, de explicar, mesmo tendo passado pela experiência de salvação, mesmo tendo vivenciado a experiência de salvação, mesmo já tendo ouvido falar sobre salvação, mas muitas vezes eu penso, isso é um pensamento que eu tenho, as pessoas têm dificuldade de explicar. Quando eu estava esboçando o sermão, eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei de um artigo que eu vi, um certo apologeta, que é uma pessoa que defende a fé cristã, ele escrevendo sobre essa falta de conhecimento das coisas mais básicas que a tradição tem para nós e que nós desconhecemos. Ele disse que um aluno colocou num quadro mural da universidade, Jesus Cristo salva. E alguém chegou embaixo e colocou, mas salva de quê? E esse apologeta, achei interessante ele colocar que, se talvez nós fôssemos perguntar àquele jovem estudante acadêmico que colocou Jesus salva, se a pessoa que colocou embaixo, mas salva de quê? Se fosse perguntar a ele, talvez ele não soubesse explicar de modo compreensível e contextual para que aquele outro acadêmico que colocou salva de quê pudesse entender a sua carência espiritual, pudesse compreender a desgraça de vida que ele vive e que ele precisa de uma salvação espiritual, de uma salvação eterna. Quer ver outro exemplo que eu estava pensando hoje? Santificação. Nós ouvimos falar sobre santificação, ou santidade, ou ser santo. Nós fazemos parte de uma igreja
que foi forjada ou criada a partir de dois grandes movimentos, aonde a ênfase para a santificação e santidade era profundamente basilar, que foi o movimento wesleyano no século XVIII e o movimento holiness, que traduzido é santidade, no século XIX, o primeiro na Inglaterra e o segundo nos Estados Unidos. Mas talvez se nós formos perguntar aos membros leigos da nossa igreja o que é santidade, ele não vai saber dizer. O que é santificação, ele também não vai saber dizer. E o que significa ser santo, ele também talvez não saiba dizer. Meus irmãos, eu espero que você não se ofenda com isso. Não se ofenda com isso. Mas eu me lembro de um pastor que disse que saiu de Fortaleza, foi para São Paulo plantar uma igreja, e plantou uma igreja rapidamente. Esse pastor é um excelente expositor, pelo menos era no passado, e um excelente plantador de igreja, um excelente expositor. E ele disse que começou a inculcar com essas coisas que eu estou falando agora, num determinado momento, porque ele começou a perceber que a sua igreja, por mais que ele pregasse para ela, ensinasse a ela parecia analfabeta em termos das coisas mais básicas da fé cristã. E ele, num domingo à noite, resolveu fazer um teste com a igreja, não obrigou ninguém a fazer, ele disse que era voluntário, quem quisesse poderia ir embora, mas ele aplicou uma prova para toda a igreja, com as coisas mais básicas, ele disse num livro que ele escreveu, as coisas mais básicas que vocês podem imaginar, da história bíblica, da história da teologia, da história da igreja, coisas muito básicas, coisas muito simples, e ele disse que aplicou a prova, e a média geral foi 3. Ele disse que depois dessa prova, quase que ele entra em depressão. Tem muito a ver com o que nós estamos falando, né? No sentido de nós buscarmos conhecer, pelo menos os conceitos mais básicos, os conceitos mais basilares, daquilo que a tradição que nós professamos, ela entende como importante. Eu falei de 2 conceitos, porque eu quero chegar num desses conceitos, que eu queria falar um pouco sobre ele nessa noite. Porque nos muitos conceitos que eu vejo nas Sagradas Escrituras e que dizem respeito diretamente à pessoa de Deus, que eu acho extremamente apaixonante, eu posso dizer, é o conceito de misericórdia. Misericórdia, no Antigo Testamento, vem de uma palavra de origem hebraica chamada hesed, ou hesed. No Novo Testamento, a palavra correlata para a palavra misericórdia do Antigo Testamento é a palavra charis, ou caris, como alguns pronunciam, que significa graça. Portanto, se eu, na minha exposição hoje à noite, nos minutos que se seguem, depois dessa grande introdução que eu disse, hoje é a Natália que eu pregaria 30 minutos, e gastei 30 minutos somente para falar um pedaço da introdução. Se eu usar misericórdia e graça de modo intercambiável, vocês não se confundam, por favor. Eu entendo que esse é um dos atributos mais importantes e relevantes na pessoa de Deus. Uma das coisas maravilhosas que a teologia estuda é aquilo que nós chamamos de atributos de Deus, que são características inerentes somente à pessoa de Deus, e nós entendemos que quando a gente estuda os atributos de Deus, em termos teológicos, nós sabemos das nossas profundas limitações, porque a nossa cabeça, profundamente limitada por causa da queda, obviamente não tem a máxima compreensão da pessoa de Deus, ou dos seus atributos, e alguns teólogos, inclusive, dizem que estudar os atributos de Deus é muito complexo, porque é como se você estivesse tentando conceituar a pessoa de Deus, ou estabelecer critérios para Ele, mas não é isso. Com os atributos de Deus, nós conseguimos conhecer um pouco mais da sua personalidade, da sua pessoa. Estudando os atributos de Deus, nós conseguimos
entender um pouco mais a respeito do trato, inclusive, de Deus, por favor, compreenda isso, com os seres morais que Ele criou, que somos nós, e com a própria criação de um modo geral. A misericórdia de Deus, ou a graça de Deus, quando nós vamos buscar um conceito para ela, e eu estou tentando ser o mais simplista, isso foi a minha oração nessa noite, de modo que eu seja o menos teológico possível, e seja o mais compreensível para os irmãos, sem, contudo, deixar de aprofundar aquilo que merece profundidade, e cair no erro da superficialidade. Mas esse atributo, amados, ele é a expressão máxima da bondade de Deus, dizem os estudiosos, e eu concordo com isso. A misericórdia ou graça de Deus é o favor imerecido de Deus para conosco. E a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente começa a expor. A misericórdia ou a graça de Deus é o máximo da sua benevolência. Eu posso dizer, inclusive, que a misericórdia ou a graça de Deus é a expressão máxima do seu amor imensurável. Eu posso dizer, até certo ponto, incompreensível para nós. Mas na frente a gente vai entender isso. Alguns estudiosos da língua hebraica dizem que a partir da palavra no seu original, nós poderíamos traduzir ou entender ou conceber a misericórdia na literatura do Antigo Testamento como o amor constante de Deus. É um amor grande. E quando eu começo a pensar sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus, amados e amadas, e como eu tenho pensado sobre isso nessas últimas semanas, como Deus tem enchido o meu coração de tanta paixão para estudar sobre a sua misericórdia, sobre a sua graça, é porque eu creio, acima de tudo, como pastor, que nós precisamos aprender mais sobre esse conceito e sobre a sua manifestação. E eu explico, acima de tudo, o porquê, tratando dois assuntos. A primeira coisa, de compreender mais a respeito da misericórdia e da graça de Deus, isso vai alterar a minha relação com Deus. Talvez o pensamento que eu tenha é o pensamento que a tradição religiosa tentou imprimir para mim durante muito tempo, de um Deus severo, de um Deus extremamente agressivo, justiceiro, de um Deus que está o tempo todo com você na alça de mira. E para quem não sabe o que é alça de mira, isso é uma expressão militar. Alça de mira é aquele equipamento assim, ó, que o atirador, o sniper, o atirador comum, ele mira na sua arma para atirar. É como se Deus estivesse com a alça de mira o tempo todo mirando você, para que no primeiro contrapé seu, no primeiro deslize seu, ele metesse um tiro. E todas as vezes que eu falo isso, aí me vem aquelas histórias que vocês já ouviram repetidamente, mas como a gente tem uma visitante aqui nessa noite, e nós temos o Mateus que está chegando agora na nossa igreja, então eles vão me dar liberdade para que eu conte as histórias que vocês já ouviram muitas vezes. Né, Cris? E hoje Flavinha veio, Flavinha. Foi logo no domingo que você veio, Flavinha. Porque tem história que Flavinha já ouviu umas 30 vezes. Mas tem história que eu já contei 30 vezes, e ela chegou uma vez para mim e disse: o senhor contou 30 vezes, mas as 30 vezes que o senhor contou, eu chorei. Flavinha é muito emotiva. Porque eu ouvi uma mesma história 30 vezes e chorar, haja emoção. Mas me lembra muito a história de uma menininha que viu sua mãe fazendo um doce. Irmãos, eu estava pensando na história, não tem jeito de eu ser breve não, viu, irmão? Mas se você quiser ir embora, fica à vontade. Os meninos não vão te segurar. E a menininha querendo pegar o docinho, Rafinha, e a mãe: olha, não pega que papai do céu briga. Vocês já viram essa história, não? Ela passou o tempo todo dizendo isso: não pega que papai do céu briga.
Mas a mãe deu as costas num determinado momento e a menininha foi lá e sem que a mãe visse, mas ela o viu o tempo todo no pega-se, papai do céu briga, ela foi lá, pegou o docinho e comeu escondido. E foi dormir. E naquela noite caiu uma baita tempestade na região onde a menininha morava, e quando foi 2 horas da manhã, a mãe viu a luz acesa, e a mãe desceu, e quando chegou na sala, estava a menininha olhando os raios e os trovões que estavam caindo sobre a sua cidade, e ouviu a menininha dizer assim: mas papai do céu, tudo isso por causa de um docinho, né? Talvez a mentalidade que nós tenhamos a respeito de Deus seja desse Deus justiceiro, agressivo, irado o tempo todo, querendo pegar a gente no contrapé para fazer algo conosco. Mas esse não é o Deus da misericórdia. Eu tenho que lhe dizer. Por sua vez, nós não podemos confundir a graça de Deus com gracinha de Deus. Quem quiser se aprofundar nesse texto ou nessa percepção, leia um livro, O Custo do Discipulado, ou Somente Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo luterano que faleceu pouquinho antes da guerra terminar, porque ele fez parte de uma conspiração para matar Adolf Hitler, e ele era parte da igreja luterana que não se dobrou ao nazismo, não se vendeu, não se prostituiu ao nazismo, e fazia parte da igreja confessante. Era uma igreja insubmissa ao poder estatal nazista, e lamentavelmente esse rapaz foi preso, e um pouquinho antes da guerra terminar ele foi enforcado, mas ele escreveu alguns livros clássicos, e o livro dele, Discipulado, é uma aula de seguir a Jesus, e é uma aula muito interessante para nós entendermos, acima de tudo, aquilo que Dietrich chama de graça barata. Porque ao mesmo tempo em que esse Deus é misericordioso, amoroso, Ele também não permite que nós fiquemos brincando com a sua graça. Ou seja, a graça de Deus não é álibi, nem motivo para que nós vivamos uma vida de pecado. Isso é muito claro na carta de Paulo aos Romanos, quando no capítulo de número 5, o apóstolo Paulo termina com aquela expressão maravilhosa, clássica, dizendo: porque aonde abundou o pecado, vocês devem lembrar, o que é que ele diz? Superabundou a graça de Deus. E nós enchemos a boca e falamos isso. O que Paulo na verdade está querendo dizer é: quanto mais há pecado, mais há graça para perdoar. Mas é muito interessante, porque Paulo sabia que na igreja de Roma, preste atenção, amados, existia uma categoria de pessoas que nós chamamos de antinomianos. Anti, contra. Nomos, lei. Existia uma categoria de crentes dentro da igreja que eram contra a lei. Lei ou ordenança, ou regra. Não queriam se submeter a regra nenhuma. E Paulo pensou nesses camaradas, disse: eu escrevi, Paulo era fantástico. Paulo pensou assim: eu escrevi, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então aqueles caras que não gostam de ordenança, que não gosta de lei, vão dizer assim: então vamos pecar, porque quanto mais a gente pecar, mais graça para perdoar. Por isso que no capítulo 6, Paulo começa dizendo assim: haveremos, pois, de pecar, para que se manifeste a graça de Deus. Aí ele fala: de jeito nenhum. Então, aqueles que ficam brincando com a graça de Deus, cuidado. Porque a palavra diz que horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Porque a palavra diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Eu não tenho condições de me aprofundar nisso que eu estou falando agora. Mas isso, quando eu entendo a misericórdia e a graça de Deus, irmãos, eu, acima de tudo, compreendo e entendo aquilo que talvez a tradição cristã tentou imprimir para mim ao longo da minha vida, desse Deus justiceiro, desse Deus carrasco, desse Deus que está sentado no alto e sublime trono, com a vara na mão de raio, e no primeiro contrapé nosso, na primeira coisa, do primeiro deslize, ele, tchau, joga um raio.
Eu não tenho dúvidas que é por isso que o profeta Jeremias, ele abre o seu coração, e ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia, a sua fidelidade não tem fim. Porque se nós fôssemos olhar para nós, quem nós éramos, o que fazemos, e se nós fôssemos olhar, pensar em Deus apenas como esse justiceiro, carrasco, todos nós aqui, irmão, estávamos fulminados. Nenhum de nós estaria aqui nessa noite. Então, quando eu compreendo a graça, isso muda a minha relação com Deus. Volto a repetir, cuidado com o conceito de graça barata. Eu vou pregar um outro sermão sobre isso, para que você não saia confuso daqui. Mas quando eu entendo, por favor, eu estava pensando tanto nisso dessa semana, a respeito da misericórdia e da graça de Deus, isso não muda apenas minha relação com Deus, mas muda a minha relação com os meus irmãos. Não se ofenda com as palavras duras que talvez eu esteja dizendo aqui nessa noite. Receba-as com graça. E depois, se você não se agradar, não ache que foi o Espírito Santo. Venha falar comigo. Mas vocês já perceberam o quanto nós somos desgraçados, às vezes, no trato com os nossos irmãos? O quanto falta graça na gente, irmãos, para que a gente aceite muitas vezes o irmão como ele é. Como falta graça na gente, quanto falta misericórdia, benevolência na gente, bondade na gente, amor na gente, para com o irmão que cometeu um deslize, e a gente implacavelmente quer ver a sua desgraça, quer ver o mal acontecendo para ele. E hoje eu estava meditando em João capítulo 15, naquela jornada de 21 dias no Evangelho de João, e o texto que eu escolhi, além de quando Jesus fala que a videira verdadeira foi, meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Amados, vamos ser coerentes, vamos ter o pé no chão e a cabeça centrada em Deus, de que é muito difícil a gente amar dessa maneira. Não vem dizer para mim que é fácil, que não é. Porque o padrão de amor que Jesus traz não é um padrão de amor que a cultura grega tinha trazido para os homens daquele tempo. Aquele amor platônico, aquele amor que está muito mais na subjetividade. Não. O conceito de amor de Jesus é diferente. O conceito de amor de Jesus, e se a gente analisar o que Paulo também vai falar, é um amor prático, é um amor de ação. Se eu amo, eu faço. Se eu amo, eu ajo. Se eu amo, eu não apenas falo, mas eu demonstro. Vocês estão entendendo isso? Porque quando Jesus está dizendo, vocês têm que se amar como eu vos amei, Jesus não está simplesmente dizendo algo teórico. Aí a gente olha, que amor é esse de Jesus? E ele explica logo em seguida, a ponto de dar a vida pelo seu irmão. Esse é o padrão de Jesus. Ontem eu tive a oportunidade de estar com alguns irmãos queridos, amados. Eu comecei a falar do Evangelho do Reino, e mostrando que o Evangelho do Reino é exatamente a contracultura daquilo que nós estamos vivendo, e lamentavelmente a Igreja de Jesus Cristo tem cedido para essa cultura miserável do nosso tempo, de intolerância, de ódio, de desamor, quando os preceitos do Mestre é exatamente o contrário. O Evangelho é exatamente o contrário, irmãos. O Evangelho é ilógico. E eu estava dizendo aos irmãos, meditando essa semana sobre João 13, e dizendo, quantas vezes, Andréia,
que eu preguei sobre o lava-pés, eu me lembro, Rafinha, quantas vezes eu meti o pau em Pedro. Eu dizia, esse Pedro das minhas pregações, esse caba não era crente, não. Porque quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro disse, não, Senhor, não, eu aqui tenho que te lavar os teus pés. Ele disse, Simão, se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo, Simão. Aí Simão é ignorante, se não é 8 é 80. Ele disse, então me dá um banho geral aí. Quando não é 8 é 80. E eu meti o pau quando eu pregava no passado sobre isso. Depois Deus vai trazendo aquelas revelações para a gente vai estudando. E eu comecei a pensar, Pedro estava certo. Pedro estava certo. Porque na cultura oriental, na cultura palestiniana, era ilógico um mestre pegar uma toalha, pegar uma bacia, se curvar diante dos seus alunos e lavar os seus pés. Isso é ilógico. É por isso que o evangelho, amados, é contra a cultura. Parece lógico. Parece coisa de bobo. Eu me lembrei porque eu citei o livro Idiota, de Dostoiévski, que dizem que Dostoiévski escreveu esse livro, e ele era um cristão, escreveu esse livro. O idiota é uma metáfora de Jesus Cristo, é um príncipe russo que é enganado por todo mundo, que todo mundo passa ele para trás. E dizem os entendidos da literatura que o que na verdade Dostoiévski queria mostrar era a figura de Jesus Cristo, como alguns escritores conseguiram fazer isso de modo brilhante, entre eles C.S. Lewis. Nós sabemos muito bem disso. Porque o evangelho parece isso, porque a gente ouve Jesus falar assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te tomar a capa, dá a ele tua túnica. Se alguém bater numa face, dá a ele a outra. Que isso? Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Meu irmão, isso não é cultura, isso é contra a cultura. Porque a cultura da gente é seja o primeiro. A gente é ensinado desde o pequenininho a ser o primeiro, ser o primeiro, ser o primeiro, ser o primeiro. E quando a gente é contrariado, quando a gente não é o primeiro na igreja, por exemplo, quando a gente é contrariado, a gente, é porque a gente não tem a cultura do mestre. Vocês estão entendendo, amados? Porque a gente não tem a cultura de Jesus. E quando eu entendo a graça e a misericórdia de Deus, eu olho como Ele me aceitou. Saca comigo aqui, quem era você? Por isso, cadê Robson? Por isso que a gente tem a ver com o que a gente conversou ali lá atrás, né? Na verdade, você falou para mim. Eu digo, Robson, talvez eu fale sobre isso hoje à noite. Olha quem tu era. Olha a desgraceira que tu era. Olha para onde tu ia. Pense numa coisa agora, somente agora. Se não fosse a graça de Deus na sua vida agora, pare por 1 minuto e pense aonde você estaria. Talvez alguns aqui estivessem em suas casas, mas talvez alguns aqui estivessem em bares, estivessem com drogas, estivessem envolvidos com coisas ilícitas. Talvez alguns aqui estivessem até dirigindo embriagado. Talvez alguns aqui estivessem fazendo as coisas mais vergonhosas que a gente, só em pensar hoje, a gente já treme. Eu me lembro uma vez, eu estava aqui, adorando com o irmão, e o irmão chorando do meu lado, ó, e o louvor rolando aqui, o irmão chorando do meu lado, e a gente que na igreja, quando vê alguém chorando, já pensa que alguém está com problema. É um negócio sério a gente, né? Eu olhei do lado assim e disse, o irmão deve estar com um problema. Aí eu botei a mão no ombro dele, todo solícito e compassivo, e disse, meu irmão, qual é o seu problema, meu irmão? Ele disse, problema nenhum. Problema nenhum. Eu estou pensando somente quem eu era. Aonde eu estava, meu pastor. E agora estou eu aqui com minha família de mão levantada. E eu estou chorando por causa da graça e da misericórdia de Deus. Então pensa aí por 1 minuto, quem tu era, para onde tu ia, quem eu era, para onde eu ia. E eu não merecia nada, você não merecia nada, a não ser o inferno, a não ser a ira de Deus sobre nós.
para nós estava destinada à perdição eterna, o inferno, mas Ele me amou e Ele te amou, louvado seja o seu nome, aleluia. Ele mandou o seu único filho, aleluia, o unigênito de Deus, para verter o seu sangue por mim e por você, sem a gente merecer nada, 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 nada. Que grande amor. Que grande amor. E aí me lembra uma parábola de Jesus. Ah, quantos ensinamentos na parábola do mestre. E eu pensei essa tarde, orando com ele no meu quarto. E ele disse: você vai pregar uma série de mensagens sobre as parábolas. Ensina o seu povo a partir das parábolas. E eu quero obedecer ao meu Senhor. Eu creio que em breve a gente vai fazer uma série de sermões sobre as parábolas. E eu me lembrei daquela parábola que o mestre ensina, que tinha um credor e um devedor. E o credor pegou o devedor que devia a ele 100. E disse: cadê a grana? Cadê os 100? E o cara que devia 100 disse: eu não tenho. Não deu. E o credor, usando de benevolência, de misericórdia, de graça, disse para aquele devedor: tá bom, cara, eu te perdoo. Tá bom, cara. Vai de boas. Pode ir. Você não me deve mais nada. Paguei aqui. Usando uma expressão bíblica, tetelestai. Está tudo pago. Está perdoado. Vai-te embora. E ele foi. E o cara que devia 100, que foi perdoado de 100, encontrou um cara que devia a ele 50 menos. E o cara que foi perdoado olhou para o cara que devia 50 e disse: cadê os meus 50? E o cara que devia 50 disse: rapaz, não deu, não tenho. Aí o cara disse: você não vai pagar? Ele disse: não. Chamou as autoridades, entregou aquele homem às autoridades. Perceba o que Jesus está querendo dizer para mim e para você. Olha o que Ele fez por mim e por você. Amor imensurável. E muitas vezes, irmãos, o próximo que está ao nosso lado, ele deve muito menos, mas muito menos. Ele fez muito menos, mas nós enrijecemos a nossa cerviz, nós endurecemos o nosso coração e nós não perdoamos, nós somos implacáveis e falta graça para nós. E aí eu entendo, amados, acima de tudo, com aquilo que eu estou dizendo nessa noite, é que falta graça para nós, porque nós não entendemos a misericórdia e a graça de Deus, e se nós a entendemos, nós não vivemos da dimensão, da plenitude dessa graça e dessa misericórdia, porque se nós vivêssemos na plenitude da graça e dessa misericórdia, irmãos, essa graça e essa misericórdia encheria a minha vida, encheria a tua vida, e nós seríamos muito mais complacentes, amorosos, misericordiosos e compassivos com aqueles que nos cercam, irmãos. E com aqueles que falham para com a gente. Por isso, eu compreendo que entendermos a misericórdia de Deus, a graça de Deus é tão relevante para nós. Eu não tenho dúvida que se nós mergulharmos na amplitude dessa graça, dessa misericórdia, mergulhe, não tenha medo. Mergulhe, se aprofunde. Diga: Deus, eu quero experimentar essa misericórdia. Não brincando com a graça. Não é isso que eu estou dizendo. Diga: eu quero experimentar essa graça. Eu quero experimentar a tua bondade. Eu quero experimentar esse amor constante, imensurável, inexplicável. Eu quero experimentar na profundidade e na grandeza, Senhor. Sem medo, sem temor. Você vai ver. Oh, amados, eu digo do fundo do meu coração o quanto a tua relação com Deus vai melhorar, vai potencializar, e o quanto a sua relação com as pessoas que estão à tua volta, ela irá se modificar, se transformar. Dito isso, eu queria ler o texto bíblico aonde eu pregaria nessa noite. 2 Samuel, capítulo 9. Porque a gente tem que entender, Sara. E foi a coisa que eu mais pedi a Deus hoje, Sarinha. Ó Deus,
Eu não quero ficar preso aqui. Põe as palavras no meu coração e na minha boca. E acredita, ele fez. 2 Samuel, capítulo 9. Eu creio que... eu estava falando para a Maga. A Maga, para quem não sabe, é Priscila. Que um dia foi maga, né? Mas ela não é gorda. A gente estava conversando lá atrás, ela disse, qual é o hino que o senhor quer, pastor, depois da pregação? Eu disse, Maga, eu vou pregar sobre a misericórdia. E eu vou pregar num texto clássico aqui na igreja, que os irmãos dos antepassados devem lembrar, de um sermão histórico que foi pregado quando a igreja se reunia aí no salão anexo. E quando eu ler o texto agora, vocês vão lembrar dessa pregação. 2 Samuel, capítulo de número 9. A gente vai ler com muita reverência e pedindo que o Espírito de Deus ainda continue falando com a gente. 2 Samuel, capítulo 9. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Pronto, essa palavra Lodebar ficou anos na memória dessa igreja. Porque foi uma pregação que eu preguei, Cláudio, que eu dizia Lodebar. E os irmãos ficaram, Lodebar. Histórica. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, filho de Saul, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor rei manda seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Você tem uma tarefa essa semana. Aqui está o texto, para você meditar essa semana. E você vê nesse texto a expressão da misericórdia,
e da graça de Deus. Estuda em família. Os pais, as mães que estão aqui, chamem seus filhos. Os cônjuges, chamem uns aos outros. Estudem com profundidade a expressão da misericórdia de Deus e essa história como uma metáfora da ação de Deus para com a minha vida e para com a tua vida. Vamos orar. O pessoal do louvor pode chegar. Senhor, como é bom, Senhor, poder ouvir a tua voz. Como é bom, Senhor, sentir a tua presença. Ah, Deus, como é bom. Como é bom, Senhor, sermos ministrados de forma tão simples, mas tão contundentes, pela tua palavra. E nessa noite, Senhor, de modo diferenciado, o Senhor falou conosco sobre misericórdia e sobre graça. Ah, Deus, não deu nem para expor o texto como nós desejamos. Mas eu creio, Senhor, que aquilo que foi ministrado, que foi falado, pelo menos para esse tempo, pelo menos para esse momento, noite, já foi suficiente para o Senhor falar no coração da gente. Eu não tenho dúvidas que o Senhor não age somente no muito falar. Quando tu queres falar, eu creio que às vezes nem é necessário palavras. E o Senhor fala com a gente. Me ajude. Ajude os meus irmãos amados, que fazem parte dessa igreja, que estão com a gente aqui. E aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Nos ajude a termos um coração quebrantado, meu Pai. A termos um coração contrito. A termos os ouvidos espirituais atentos para ouvir a Tua voz. Para sermos ministrados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito e pelo Senhor. Que a partir de hoje, o Senhor nos ajude a compreender melhor a Tua misericórdia, a compreender melhor a Tua graça. E como eu disse aos meus irmãos, que o Senhor me ajude, e que o Senhor ajude os meus irmãos a gente mergulhar na Tua misericórdia, a gente mergulhar na Tua graça, Senhor, a gente experimentar a Tua bondade, a gente experimentar a Tua benevolência, o Teu cuidado, o Teu favor. Eu quero expressar nessa noite com os meus irmãos a nossa mais íntima e profunda gratidão pelo que Tu és. Ah, Senhor, Tu és Deus poderoso, Senhor dos senhores, único Deus, mas também por aquilo que Tu tens feito na nossa vida. Ah, Deus, quantas vezes falta a palavra de gratidão nos nossos lábios. Quantas vezes dos nossos lábios só tem saído palavras, Senhor, de reclamação, de murmuração, e nós deixamos de reconhecer aquilo de bom que o Senhor tem feito por nós, aquilo de bom que o Senhor tem manifestado em nossa vida, aquilo de bom que o Senhor nos tem dado. Ah, nos ajude, Senhor, a trocarmos a murmuração, a reclamação, pela gratidão. Me ajude, ajude os meus irmãos a vermos a manifestação da Tua bondade, na mínima coisa, na menor que seja, mas que a gente possa perceber que Tu és aquele Deus que cuida, que Tu és o Deus da provisão, que Tu és o Deus da providência, que Tu és o Deus do cuidado. Ah, Deus, nos ajude a encarnarmos a Tua misericórdia e a Tua graça, de modo que nós possamos expressar isso também, Senhor, para aqueles que nos cercam.
Ah, Deus, nos ajude, Senhor, a sermos misericordiosos, a sermos benevolentes, complacentes, a termos um coração cheio do Teu amor. Nós oramos tudo isso, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, queridos. Pura verdade, história real que vivi ao lado do meu Deus, ao lado do meu Deus, algo especial, cheio de amor, carinho que vem lá do céu, são os feitos do meu Deus.
bênção, né? Podemos ficar de pé, amados, para a gente receber a bênção dos apóstolos. Os cultos são os cultos rotineiros que nós temos, né? O culto de oração da quarta à tarde, quarta à noite, e nós temos a programação dos jovens no sábado, a galera fica atenta, e domingo nós teremos de manhã. Domingo é tudo normal. Hoje a gente não teve cada eleição. Nós temos o devocional às 9h e às 9h30. A semana que vem, na verdade, irmãos, a gente vai ter uma pequena variação. A gente vai começar o devocional de 8h30, porque como nós não tivemos EBD hoje, a gente vai restituir a aula na próxima semana. Então, semana que vem, no domingo, nós vamos ter 2 aulas. Vai começar de 9h a 9h45 e de 9h45 até 10h30. A gente explica melhor durante a semana para os irmãos, e o devocional vai começar meia hora antes, de 8h30, para a gente cumprir a tabela que a gente fez até dezembro. A gente encerra com um fórum bíblico aqui em dezembro. 2 outras programações, 3, na verdade, especiais esse mês. O Rogério já falou do pit stop que os homens vão fazer por causa do Novembro Azul, sábado que vem, às 9 da manhã, mas também no dia 25, é a última quarta do mês, nós teremos a assembleia local da nossa igreja, e é presencial. Então, a gente vai fazer a assembleia aqui com o nosso superintendente no dia 25. E no dia 28 e 29, será a conferência missionária da nossa igreja local. Então, guarde essas datas, né? Sábado que vem, quarta, dia 25, 28 e 29. Não marque nada para você participar de todas essas programações. Tá bom, queridos? Então, a semana abençoada para você, com sua família, que Deus te cubra de bênção e de muita presença dEle, aonde você for, que você possa levar a shalom de Deus, você possa expressar a graça do Senhor, a glória do nosso Deus eterno. Pai, te damos tanta graça e nós te louvamos, mesmo com as dificuldades que tivemos na questão de mídia, mas obrigado por esse tempo tão especial aqui de adoração, de louvor, ó Deus, e de reflexão. Agora nós rogamos que o Senhor nos despeça em paz para os nossos lares. Que o Senhor guarde a gente, Senhor. Guarde a nossa saída como o Senhor guardou a nossa entrada. Que o Senhor nos dê uma semana muito abençoada, cheia da Tua presença. Que a gente possa expressar a Tua graça e a glória do Senhor, a shalom do Senhor, aonde a gente for, aonde a gente estiver. Deus, nós cremos no Teu cuidado. Os dias são tão difíceis, Senhor, mas a Tua graça tem sido suficiente para nós. Muito obrigado. Leva-nos em paz. Agora recebam a bênção dos apóstolos, que o poder de Deus, o nosso amado e eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe. Os irmãos saem pela porta